Irmãos e irmãs, eu quero cumprimentar vocês com a paz do Senhor. Que o Senhor esteja conosco hoje e sempre, a todo momento das nossas vidas. Amém? Então, meu nome é Fábio Martino, discípulo Martino. Eu gostaria de me apresentar a vocês, porque a partir desse momento eu vou estar com vocês muitas e muitas vezes durante os dias e durante todos os anos em que nós estivermos aí, porque a partir de hoje a minha luta vai ser mais incansável do que nunca. Eu estou aqui para falar a respeito da palavra de Deus, mas não da palavra de Deus que vocês têm ouvido por aí, né? Aquela palavra que liberta, aquela palavra que cura você, não cura você como as promessas dessas igrejas aí têm feito, né? Ah, porque você vai ser curado, porque você vai ter que passar por uma terapia, você vai ter que passar por uma fogueira, você vai ter que passar por isso e por aquilo. E infelizmente não é isso que eu tenho aqui para falar para vocês, é de coisas mais concretas, mas coisas também que exigem de você muita fé, coisas mais duras, né? Porque eu tenho a doutrina, na verdade, assim como a doutrina de Pedro e a doutrina de Paulo, né? Aquela que renunciou o mundo e que busca a verdadeira face de Jesus Cristo. Não é aquele Jesus Cristo daquelas promessas mirabolosas que ele vem falando que vai fazer a sua vida prosperar, mas é naquele Jesus Cristo que diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então é esse Jesus que eu quero apresentar para vocês. E eu estou aqui na minha frente com uma tela de TV, aonde nós temos ali na Bíblia, nós temos Gênesis 3, capítulo 3. Aí, irmão, eu te pergunto, vocês já ouviram tantas palavras de pastores, padres, rabinos e outros mais? E as coisas, na verdade, irmão, fala pra mim, elas continuam da mesma forma na sua vida. Você com grandes dificuldades, com grandes problemas, você com doenças, certo? E eu não quero tirar isso de você com aquela promessa de você vai ter que fazer uma campanha, você tá devendo dízimo, que não sei o que, essa mentiraiada. Não é dessa forma que eu quero apresentar Cristo para você. Eu quero apresentar aquele Cristo que liberta, aquele que diz: foi para liberdade que Cristo vos libertou. Agora, irmão, fala a verdade para mim. Existem tantas boas palavras na Bíblia como aquela que diz o seguinte: aquele salmo onde as pessoas idolatram os salmos, que eu não sei aonde que as pessoas vão idolatrando salmos dessa forma, que nós vamos falar futuramente a respeito disso. Mas a palavra de Salmos mesmo diz da forma seguinte: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Aí já vem outros salmos que diz que nenhum mal vai chegar à sua tenda, que você é mais do que vencedor. E aí eu te pergunto o seguinte, irmão, por que você está sofrendo tanto? Por que tem tanto problema na sua vida? O seu filho, ele está totalmente desnorteado na vida, mexendo com drogas, até mesmo roubando, matando, com um monte de problemas e você não sabe o que você faz. Que evangelho é esse que você está vivendo? Ou seja, que evangelho é esse que ensinaram para você? Por que você está passando tantas dificuldades? É problema, entra governo, sai governo, você com problema. É salário mínimo, é falta de dinheiro, é falta de condições para pagar uma água, para pagar uma luz. Que vida é essa que você está vivendo? Então, é isso daí que eu vou tentar explicar para vocês hoje, para que vocês realmente, verdadeiramente sejam libertos. Aonde a palavra de Deus fala novamente: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Teve uma certa vez em que Cristo ele lançou para o mundo os seus discípulos apóstolos, aonde ele orientou os discípulos apóstolos deles para que eles pudessem ir a todas as pessoas pregando o evangelho, dizendo que era chegado o reino dos céus. E aí o que acontece? Eles saíram pregando que era chegado o reino dos céus. Mas ainda Jesus disse a eles também: libertai os cativos. Aí eu me pergunto, eu sou muito curioso a respeito da palavra de Deus. Aí eu me pergunto, o que é os cativos que Jesus diz para que eles sejam libertos?
as pessoas que estão aprisionadas pela obra do Satanás. E qual é essa obra do Satanás? O mundo. As pessoas, elas estão aprisionadas e elas têm que ser libertas, porque uma vez que Jesus Cristo, conhecendo todas as coisas, ele sabe que as pessoas não vão conseguir a vitória se elas não largarem o mundo. Mais tarde nós vamos conversar a respeito dessas coisas. Esse é o primeiro vídeo, na verdade, que eu estou fazendo. Mas eu gostaria muito que você estivesse comigo já nos próximos vídeos para que você pudesse entender melhor. Talvez esse vídeo não vai sair com a qualidade, né, e com desenvolvimento bacana daquele que você merece, mas com certeza ele vai sair de forma contundente, irmão. De forma onde você vai conseguir ter plantado no seu coração aquela sementinha de verdade. E que assim, mais tarde, outras pessoas possam vir e regar essa semente. Assim como Paulo já dizia: eu planto, Apolo rega e Deus deu o crescimento. Então eu espero nisso. São palavras simples. Eu não vou até vocês, assim como Paulo já dizia, com palavras lisonjeiras, palavras bonitas, né? Eu vou com você com as palavras simples que eu sei falar, mas com as palavras que provêm do Espírito, que provêm de Deus. Mais tarde vocês vão saber verdadeiramente quem eu sou em relação ao meu comportamento, né? Eu não sou, como se diz, o santo. Eu sou uma pessoa comum, igual todo mundo, sujeito também aos pecados. Mas uma coisa é certa, ninguém tira de mim a espiritualidade que eu tenho. Aonde eu confio em Deus, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego confiaram em Deus lá na fornalha de fogo. Assim sou eu. Assim como Abraão confiou em Deus também, levando o seu filho Isaque para ser sacrificado. Assim também sou eu. Se for necessário eu sacrificar a minha carne, a minha vida aqui na terra, com certeza isso não vai me faltar. Fé. Para saber que a minha vida, ela não pertence ao mundo, mas ela pertence ao reino dos céus. E hoje eu já vivo no reino dos céus. E mediante a isso, eu vivo de forma maravilhosamente bem, porque eu vivo livre. Eu não estou mais preso a este mundo. E eu quero ensinar vocês a não estarem também presos a este mundo mais. Aonde verdadeiramente 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Irmãos, vamos procurar a essência da verdadeira palavra de Deus. Eu gostaria que vocês me acompanhassem, abrindo a sua Bíblia aí, em Gênesis 3, para que nós possamos entender a situação em que nós vivemos, em que o ser humano, no geral, vive aqui neste mundo, né? Então, olha só, Gênesis 3, no primeiro capítulo, ele fala a respeito da queda do homem. Mas antes do Gênesis 3, mostra a formação do mundo, onde Deus formou o mundo. Assim como o mundo, Deus também formou Adão e Eva e formou a humanidade. A partir daí, essa humanidade cresceu e chegou aonde nós estamos nos dias de hoje, certo? Aqui também presente também tem a minha esposa, vocês não estão vendo? Mas ela está aqui junto comigo, presente aqui comigo. E eu vou, em alguns momentos, estar focalizando ela. Então vocês vão ver que meu rosto não vai estar direcionado à câmera. Assim no momento também que eu vou estar fazendo a leitura também ali na televisão, né? Então, nesse momento eu peço desculpa por não estar focalizando, né, na câmera aqui diretamente, mas nós vamos interagindo, porque esse é o nosso objetivo. Eu quero interagir com vocês da forma mais simples possível, mas de uma forma verdadeira. Onde a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Irmão, por que a humanidade não está liberta? Hoje nós temos aí problema com coronavírus, né? Que é um problema enorme. Eu ignoro esse problema? De forma alguma. Eu estou vendo ele acontecer. Eu estou vendo pessoas morrerem próximo de mim. Eu estou vendo pessoas morrerem. Mas acontece que eu, no meu caso em particular, eu não temo mal nenhum. Porque eu sei muito bem como que se dá essa questão dessas pandemias, dessas doenças, dessas pestes. Assim começou lá
quando Moisés foi retirar o povo de Deus, que é o verdadeiro povo de Deus também, que nós vamos falar disso, entendeu? E que nós gentios, eu, você, que está fora do povo de Israel, nós gentios, nós fomos adotados por Cristo, pela vitória de Cristo é que nós estamos em Deus, porque antes nós não tínhamos Deus. E nós vamos falar disso a respeito, né? Para as pessoas saberem que eles não vivem debaixo da lei de Moisés, que foi a lei aplicada aos judeus e não aplicada aos gentios, que é o resto do mundo. Isso aí você vai conhecer para você ser liberto, sabe por quê? Porque na hora, irmão, que você precisar falar que habita no esconderijo do Altíssimo, você verdadeiramente você habita no esconderijo do Altíssimo. E você vai estar protegido, assim como a Bíblia diz. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ué, mas por que o povo não está descansando hoje, irmão? Você entra dentro da igreja, você só vê pessoa doente, pessoa problemática, pessoa com um monte de problemas. Por que isso? Por que as pessoas não são tranquilas? Por que as pessoas não vivem bem? Porque não habitam no esconderijo do Altíssimo. É evangélico se dizendo evangélico, mas evangélico mesmo na verdade não é, porque evangélico, irmão, é aquele que vive a vida de Cristo aqui na terra. Esse é o verdadeiro evangélico e esse vai estar protegido por Jesus. Aonde Jesus foi curar não, ou melhor, um senhor chegou em Jesus e disse: Jesus, pode curar meu filho? Porque meu filho tem uma série de problemas, mas os seus discípulos não deram conta de curar o meu filho. Aí Jesus pegou e falou para eles: mas vocês não têm fé, seus homens de pequena fé, né? Até quando eu vou estar junto com vocês? Aí Jesus ainda fala para ele ainda: até quando vocês vão sofrer? E eu me pergunto, irmão, sua vida tá boa? A sua vida tá boa? A sua saúde tá maravilhosa? Não tá, você sabe disso que não tá. Você está com um problema, mas o negócio é porque você está cultuando outro Deus, você está cultuando Deus diferente, deuses estranhos. E esses deuses não têm poder para te salvar, para te libertar. Foi para isso que Jesus veio, para nos libertar das mãos do Satanás. E você ainda está grudado nisso ainda. Você, irmão, você se diz evangélico fazendo campanha. Que bobagem que é essa? Para com isso, vai para Cristo. Foi para isso que Cristo veio, para combater essas religiões, os escribas e os fariseus com tantas e tantas religiões. Dessa forma, meu irmão, você nunca vai conseguir ter uma vida de liberdade. Aonde você vai estar fazendo campanha de Daniel, campanha de 21 dias, onde as pessoas vão estar mentindo para você, pastores mentindo para você, padres mentindo para você, te levando para outro tipo de idolatria, onde você tem que idolatrar apenas é Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Tá acontecendo, irmão? Olha, eu ando dia a dia nas ruas, eu fico envergonhado das pessoas falarem no nome de Deus e praticando as piores obras possível na terra. Irmão, você não pratica uma obra ruim consigo próprio, mas com o próximo sim. Até porque Jesus veio, foi para os pecadores. Então, quando você peca, não é que você está fora de Cristo não, mas quando você faz o mal ao teu próximo, aí sim você está fora de Cristo. Porque não é a prática de Cristo. Cristo morreu pelo próximo dele, pelas pessoas. Enquanto você não segue esse exemplo, você está fazendo maldade com o próximo, aí você está fora de Cristo. Veja bem o que acontece ali em Gênesis 3. Você já conseguiu pegar a Bíblia e já abrir em Gênesis 3? Então nós vamos ler parte das passagens aqui. Aonde Gênesis 3, capítulo 1 diz o seguinte. Capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimanias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. Porque se tocar, você vai morrer.
né? Então o que acontece? Então a serpente disse à mulher: certamente você não vai morrer. Aí eu digo: irmão, você já viu falar do anticristo? Desde essa época, o Satanás tem se mostrado como um anticristo. Não é ele o anticristo, esse dito pelo Apocalipse, que é um ser humano aqui na Terra, né? Então o que acontece? Ele também se coloca como um anticristo, ou seja, antideus. Porque Deus diz a Eva, diz a Adão: vocês não vão tocar naquela árvore. Mas aí o que acontece? Aí a Eva vai lá, escuta a voz do Satanás e acaba tocando nesse fruto. E a consequência disso tudo veio de acordo com a palavra que Deus tinha lançado para Adão e Eva. Que se você tocar, você vai morrer. E isso aconteceu. Após isso veio a morte para o mundo. E não só a morte, mas também uma sequência de punições que nós tivemos, que acabou atingindo nós até nos dias de hoje, certo? E inclusive uma dessas punições, às vezes eu falo para as pessoas, e as pessoas ficam assim até meio estranha comigo quando eu digo a elas essa questão. O trabalho mesmo. O trabalho, na nossa palavra, ele dignifica o homem. Claro que dignifica o homem. Por quê? Porque o homem tem que ser trabalhador, né? Aí Paulo diz mais tarde também, né? Ele diz da forma o seguinte: aquele que não trabalhe, que não coma. Quer dizer, se você trabalha, você come. Mas se você não trabalha, você não coma. O porquê? Porque você não pode estar encostado nas costas dos outros. Você não pode estar aproveitando do suor dos outros. Mas aí eu volto a essa punição que Deus deu a Adão e Eva. Ele deu a punição seguinte, que Deus sustentou Adão e Eva a todo momento. Mas a partir daquele momento, Deus diz: a partir de agora você vai comer fruto do suor do teu corpo, do suor do teu rosto, certo? Então o que acontece? Isso é uma maldição que nós adquirimos dentro do pecado de Adão e Eva. A punição do trabalho. Mas acontece que nós sabemos que nós temos que trabalhar até a vinda de Jesus Cristo, porque logo após a vinda de Jesus Cristo, aqueles que conseguirem se salvar, esses com certeza, eles não vão trabalhar mais, né? Por quê? Porque é Deus que sustenta o homem. E ao longo do tempo, quando você vai lendo a Bíblia também, você vai encontrando algumas questões aonde você vê que já na vinda de Jesus, Jesus começa a, de certa forma, abolir essa maldição, tanto do trabalho como da nossa vivência nesse mundo de pecado. Aonde Jesus diz o seguinte: por que nós vamos andar ociosos pelo que há vez de comer ou vestir? Né? Que o dia futuro, ele pertence a Deus, gente. Nós não temos que ficar ociosos. O que eu tenho que comer, o que eu tenho que beber? Porque todos os dias nós vemos isso acontecer do nosso lado, dentro da nossa família, dentro do nosso povo. Eu venho falando aqui para vocês dessa forma, de uma forma mais simples. Você sabe por quê, irmão? É porque quando você abre um vídeo do pastor fulano de tal, o bonitão, quando você abre uma situação daquelas pessoas bonitas e maravilhosas que você vê nas redes de televisão, ele tá todo engravatado. Ele tá num estúdio todo bonito. Aqui não, aqui tem um monte de falha, não tem? Mas o meu objetivo não é mostrar para você a beleza da situação ou as palavras bonitas, não. É mostrar para você a eficácia da palavra de Deus. É mostrar para você o Espírito de Deus. Não é para mostrar para você o espírito do mundo, as coisas muito certinhas, muito organizadas. Aqui eu já falei errado, pronunciei palavra errada, eu já li palavra errada aqui na Bíblia. E é assim que nós vamos interagir. É com esse que você vai interagir comigo.
a respeito da palavra de Deus. Porque aqui não tem máscara. Aqui não tem, como se diz, coisas fictícias, imaginatórias, que vai ser tudo lindo. Eles projetam coisas lindas para você. Eles chegam com aparência bonitinha, linda e maravilhosa, para que você possa ser iludido e cair na lábia deles. Aqui não, aqui eu estou pregando a palavra verdadeira para você. Esse é o princípio da minha pregação. Esse é o princípio daquilo que eu pretendo para mim e também para as outras pessoas também que possam estar junto comigo na leitura do conhecimento dessa palavra, que é linda e maravilhosa, a palavra que liberta. Irmãos, olha só para você ver. Enquanto nós estamos aqui lendo esse Gênesis 3, nós podemos ver a semelhança de tudo aquilo que acontece no mundo. E principalmente dentro das nossas igrejas. Veja bem como é que é as coisas. Ali, a Bíblia nos coloca que o Satanás chegou na Eva. Mais tarde, um dia nós vamos entender por qual motivo que o Satanás chegou na Eva e não chegou no Adão, né? Mas rapidamente eu posso dizer para você, porque a Eva ela não era espírito, ela era carne, porque ela foi feita da carne e não do espírito. Ela foi feita da costela do Adão, da carne. Então o Satanás é mais fácil chegar a uma pessoa que ela seja carne do que uma pessoa que seja espírito. Porque o homem espiritual, o Adão no caso, ele não ia cair na lábia do Satanás. Certo? Então foi uma sequência que depois mais tarde nós vamos ler e eu vou falar a respeito disso aí com vocês. Mas ali nós percebemos da forma o seguinte. O Satanás ele chega na Eva e fala, como é que tá a sua situação? Assim, assim, assado. Então, mas Deus falou que você não pode comer de nenhuma. A malandragem dele. Que você não pode comer de nenhuma das frutas. Aí ele falou, não, nós podemos. Mas daquela nós não podemos. Aí é onde é a estratégia do Satanás. Ele quer saber onde é a sua fraqueza. Aonde ele pode te derrubar. E aí o que acontece? Foi aí que ele disse para Eva, olha lá para você ver o tanto que aquele fruto é bonito. E ela olhou e viu que o fruto era lindo, agradável. Agradável e bom para comer. E foi aí que ela caiu. E consecutivamente ela levou também Adão a essa queda. Então hoje, nos dias de hoje, irmão, Deus chega e fala para você, você não pode fazer, santifica, organiza a sua casa, organiza a sua vida. Aí o Satanás chega e fala, não, que bobagem que é, você pode fazer. Aí você acaba caindo no pecado. E aí, irmão, o mundo, ele está dentro de uma maldição. O mundo, ele está dentro de um controle do Satanás. E a partir daí é que acontece... é que você tem passado mal. É a partir daí que você não entende por que isso aconteceu comigo. É porque você anda comendo do pecado. Você anda comendo da maçã. Ou seja, nem maçã não era, fruto. Eu não gosto de falar essas coisas. Comendo da maçã, fruto do fruto proibido. Porque a partir do momento, irmão, que eu falo que é maçã, igual muitas pessoas até... é maçã... né? Mas nem de brincadeira eu gosto de falar que é maçã, porque verdadeiramente não era, né? Então, a partir do momento que eu falo que eu já estou mentindo já, e isso daí não procede. Pelo menos daquela pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, não procede a mentira, né? Então, o fruto proibido, vamos dizer assim, porque como nós não sabemos qual que é o fruto. Então, nos dias de hoje, tem muita gente comendo do fruto proibido. Tudo que se diz para ele que ele não pode, o Satanás fala que ele pode fazer sim. E as pessoas têm passado mal. Eu tenho achado ruim, meus irmãos, minhas irmãs, é que os seus filhos, as nossas crianças, elas estão perdidas no mundo. Hoje em dia, nós pegamos aí o quanto que esse mundo evoluiu para o pecado. As dancinhas não sei de quê agora. Meu Deus, vamos parar com isso, né? É celular, é computador, fazendo com que as nossas crianças se percam. Apesar que o Satanás, ele não faz coisas somente para que as crianças se percam. Faz para adultos também, para velhos se perderem também. Porque, na verdade, o mundo, se você não largar do mundo, você não pode entrar no reino dos céus, você não vai entrar em Cristo.
Por quê? Porque tem uma passagem na Bíblia que nós vamos falar a respeito dela, porque hoje nós estamos fazendo uma prévia daquilo tudo que nós possamos falar no futuro, certo? Então, nós estamos lendo ali e colocando para vocês como que o ser humano entra no pecado. E como que o Satanás tem usado da mesma estratégia que ele usou lá com Adão e Eva. Tudo aquilo de anticritismo ele vive. Ah, porque Deus falou que você não pode. Aí o Satanás chega e fala assim, então você pode sim. E aí as pessoas estão caindo. Hoje nós vivemos num mundo onde, você imagina se Ló, aquele de Sodoma e Gomorra, vivesse nesse mundo de hoje que nós vivemos. Como que não seria, hein? Porque a Bíblia diz que o espírito de Ló remoía dentro dele e dele vê o pecado do povo de Sodoma e Gomorra. Agora, o pecado dos dias de hoje, irmão, você vai para o centro da cidade, você vai para as grandes localidades onde tem muita gente, você vai ver o tamanho do pecado das pessoas, como que as pessoas são egoístas, como que as pessoas são largadas, desde as suas vestimentas, que ninguém quer se santificar mais, desde as suas vestimentas até o seu próprio comportamento em si. Isso é ruim, isso é ruim. O povo, assim como Paulo já dizia, que no final dos tempos, as pessoas não iam aguentar mais ouvir a sã doutrina de Deus. Elas iam se acercar de pastores que iam pregar aquilo que elas gostam de ouvir. E isso está acontecendo ou não? É claro que está. Porque, irmão, você gosta de ouvir que Deus vai te prosperar, que a sua empresa vai ficar melhor, que você vai comprar um carro. Até pessoas colocam aí nos carros, nas coisas que compram, foi Deus que me deu. Que conversa é essa? Quem colocou isso na sua cabeça, irmão? Irmão, a palavra de Deus diz o seguinte: aquele que se torna amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Deus diz, não ajuntai tesouros na terra, ajuntai tesouro no céu. Irmão, cadê o seu tesouro que é juntado no céu? Você tem. Você tem perdoado, irmão? Você tem perdoado o seu próximo, o seu irmão? Ou não? Fala para mim, o que está acontecendo com o ser humano? Por que o ser humano tem agido dessa maneira? Então, irmãos, essa é a passagem, a palavra que eu quero pregar para vocês. E mais uma vez eu vou falar para vocês. Vocês não vão me ver aqui pregando a palavra para vocês de terno e gravata igual esse povo aí. Porque Jesus já disse já para os 70. Vocês não levam nada. Vocês não andam com nada, vocês andam com uma sandália apenas, com apenas uma roupa, e aonde você puder entrar, pregar a palavra e comer ali, você vai comer. Agora não, esses pastores seu aí, que você anda cultuando, e que não tem resolvido nada para sua vida, tem 10, tem 20 anos que você é evangélico, irmão, e você anda sofrendo, porque o salário mínimo não aumentou, você está preocupado com isso, você está preocupado que o óleo aumentou, o arroz aumentou de preço, a gasolina aumentou de preço, o evangélico não está preocupado com isso não, porque é Deus que sustenta ele não quer saber se amanhã ele vai comer ou não vai comer, não. É isso que eu vou tentar pregar para vocês. Vocês querem o reino dos céus ou vocês querem o reino do mundo? Eu vou estar apresentando para vocês o reino do céu. É pessoas assim como eu. É pessoas que você, como se diz, não imagina que possa existir dentro do evangelho, porque o evangelho é só vitória. Isso é o evangelho do homem, o evangelho de Cristo. É a cruz. Pega a sua cruz e siga. O que é uma cruz? O que é uma cruz? É as dificuldades que você tem no dia a dia e me segue até a morte, porque Jesus foi até a morte. Então nós vamos chegar até a morte. Agora que conversa é essa de que você vai viver bem, que você vai ter empresa, que você vai ter isso, vai ter aquilo? É essa estratégia de Gênesis 3 que o Satanás está usando. Deus fala, não ajunta tesouro na terra. O Satanás chega e fala, pode ajuntar. Porque você tem que ser bem, você tem que comer o melhor dessa terra. Irmão, comer o melhor dessa terra, você quer que eu fale para você o que é o melhor dessa terra? O melhor dessa terra é Cristo. É o pão que desceu do céu, é esse que nós vamos comer. Cristo, o pão que desceu do céu. Você entendeu? O melhor dessa terra é Cristo. Não é carro, não é casa na praia. Não é empresa, não é dinheiro.
Isso faz parte do sistema da besta que nós vamos falar no futuro, né? Eu quero deixar vocês aqui agora, eu quero deixar vocês com a paz do Senhor, eu quero cumprimentar com a paz do Senhor. Eu quero que você reflita também nesse vídeo e eu quero que você também possa passar essa palavra para frente, irmão. Sabe por quê? Irmão, chega do sofrimento. Chega de estar sofrendo. Jesus pergunta mais uma vez: até quando sofrereis? Essa é a palavra de Cristo. É a palavra do Salvador, do nosso Salvador. Até quando sofrereis, irmãos? Eu não tenho nada na vida. Nada, 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 nada. Nada na vida. Vivi eu e a mulher nessa casa, que essa casa nossa aqui eu ainda estou em construção ainda. Tem até uma parede ali no fundo ali, que eu ainda tenho que organizar ela, porque eu sou da construção civil, sou trabalhador da construção civil. Eu não tenho nada e também não quero nada, não. Eu falo para minha esposa, daqui a pouco nós vamos ajuntar o que aqui? Mas uma coisa você pode ter certeza, viu? Uma coisa você pode ter certeza. Eu tenho a proteção de Cristo. Você sabe por quê? Porque eu vivo em Cristo. De vez em quando, irmão, na vida particular minha, que é a vida em Cristo também, eu digo particular assim, porque o dia a dia a gente tem que trabalhar, eu levo um prejuízo daqui, eu levo um prejuízo dali, e eu sorrio. Eu abençoo a todo mundo. As pessoas brigam comigo na rua, eu chego em casa, eu oro por elas. As pessoas me distratam, as pessoas elas me dão prejuízo, e eu oro por elas todos os dias. E não só oro também não, como eu perdoo elas também. Amanhã essas pessoas se tornam meus amigos e tudo, mas jamais eu lembro delas aquele problema que nós tivemos no passado. Esse sou eu, discípulo Martino. E agora o que acontece? No futuro nós vamos falar a respeito de todas essas coisas que nós comentamos de forma resumida, assim como a convivência no dia a dia também, que é aquilo que o Pai Nosso, né, que Jesus Cristo diz, a oração que nós devemos orar é o Pai Nosso. E lembro vocês também, o Satanás ele é astuto. Jesus falou como nós devemos orar, o Pai Nosso, não é? Pois é, o Satanás inventou outra reza para outra pessoa. Aí fez uma reza para uma mulher, né? Que eu não sei que mulher que é essa, pelo menos não é aquela que veio lá de Jesus Cristo, não é aquela que deu a luz a Jesus Cristo, não. Mas tem oração, é o anticritismo, né? Jesus mandou orar o Pai Nosso e aí o homem, através do Satanás, cria outro tipo de oração, uma reza. Então é isso que eu quero pregar para vocês. Se vocês, como se diz, gostaram, vai procurando, porque eu vou estar sempre aí. Assim que Deus permitir, eu estarei de volta, na permissão de Deus. Porque aqui você pode ter certeza de uma coisa, que as coisas só acontecem na permissão de Deus. Amém? Então vocês ficam com Deus e até a próxima.